a todos. Dentro do programa Diálogo com a Corredoria, coube-me, na condição de juiz assessor, desembargador José Renato Nalini, tratar do tema protesto de documentos, as principais mudanças introduzidas na normatização administrativa da Corredoria Geral da Justiça. Todos, creio, sabem, né? O provimento 27 de 2013 contemplou a nova redação do capítulo 15 das normas de serviço da Corredoria Geral da Justiça. A última grande mudança tinha ocorrido há quase 15 anos, por meio do provimento 30 de 97, editado logo após a Lei do Protesto, a Lei 9.492 de 97. Assim, né, aproveitando a evolução da compreensão das normas extraídas desse diploma da Lei do Protesto, o amadurecimento de posicionamentos jurídicos, a estabilização do modelo de serviços extrajudiciais implementado pela Constituição de 88, resolveu-se promover a atualização do capítulo 15 das normas. Esse, de fato, era o momento, né? O cenário mudou, né? As interpretações mudaram, houve um amadurecimento de posições, de interpretações, uma solidificação de interpretações, de posicionamento, de entendimentos, a permitir, portanto, esse novo passo, né, de editar um novo provimento, atualizando todo o capítulo 15 das normas de serviço da Corredoria Geral da Justiça, destinado ao protesto de títulos e documentos. Realmente, o momento vivenciado propiciou, né, uma postura audaz. Impunha-se uma atitude ousada, afinada com a sociedade digital na qual estamos inseridos, em harmonia com a velocidade das comunicações e o avanço tecnológico. Trabalho esse de atualização, porém, enormemente facilitado, é verdade, pelos primorosos serviços prestados por gerações inúmeras de corregedores da Justiça e juízes assessores da Corredoria. Não se inventou nada, né? O trabalho é de aperfeiçoamento, é de aprimoramento. Inclusive, muitas das mudanças que foram introduzidas representaram incorporações ao texto normativo de precedentes de gestões anteriores, todos eles, aliás, expressamente referidos no parecer número 299 de 2013, que deu origem ao provimento 27 de 2013. Convém ainda nessa breve introdução, né, agradecer a inestimável colaboração do Dr. Marcelo Fortes Barbosa Filho, que integrou inúmeras equipes da extrajudicial da Corredoria Geral da Justiça, contribuiu com as suas posições, com seu enorme conhecimento, com sua profunda experiência e até naquilo que divergiu colabora. Aliás, todos que também participaram dos debates, quando divergiram, também colaboraram, porque chamam a atenção para, muitas vezes, para aspectos que não foram vistos, que não tínhamos atentado. Lógico, a palavra final sempre caberá ao Corredor Geral da Justiça, mas quanto mais melhores informações nós temos, melhor para informar o corregedor e, creio, com essa discussão plural, tivemos a oportunidade de oferecer a eles um leque enorme ao corredor de informações, a possibilitar as melhores soluções, né? Também é importante destacar aqui a colaboração dos tabeliães dos Dr. José Carlos Alves, do João Batista Melo e Souza, Reinaldo Veloso dos Santos. Estes eu faço nominalmente porque também contribuíram com discussões, com debates na Corredoria, quando chamados para discutir alguns pontos, alguns aspectos, e com seus conhecimentos, não só jurídicos, mas também com a sua experiência prática, contribuíram muito para o texto final. E a mesma ressalva feita em relação ao Dr. Marcelo Fortes Barbosa vale aqui também para eles, né? Não necessariamente eles concordaram com tudo que foi positivado, mas também naquilo que expressaram posicionamentos distintos, contribuíram para o enriquecimento da discussão e para a melhor definição do texto final. Também queria agradecer a todos os demais tabeliães, prepostos, que também sei que também tiveram escreventes que auxiliaram nos trabalhos,
que com seus conhecimentos contribuíram para a proposta que foi apresentada pelo Instituto de Estudos de Protesto do Brasil logo no início da gestão. Essa proposta foi o fator desencadeador, foi em cima dela que as discussões foram fomentadas, estimuladas, foi em cima dessa proposta inicial que se definiu o texto final. Para falar essa introdução, eu queria também esclarecer, antes de avançar sobre as principais mudanças, as premissas que orientaram o aprimoramento do texto normativo. A primeira delas se assenta na compreensão de que a concepção de protesto, um instituto histórico que evoluiu. Evoluiu à luz das mudanças sentidas na sociedade, mudanças de ordem econômica, social, cultural. O direito, é bom pontuar, serve à sociedade. Não a sociedade é quem serve o direito. O direito não pode permanecer imutável e avesso a aperfeiçoamentos, a atualizações, a aprimoramentos impostos por novos valores cultivados pela sociedade. Os valores cultivados na sociedade em dada quadra histórica são o motor, de fato, o combustível da atualização do direito e de seus institutos. A compreensão do protesto, calcada, fundada apenas na sua raiz cambiária, como instituto típico de direito cambiário, como ato comprobatório de situação cambiária insatisfeita e presa somente às suas funções históricas, não mais pode prevalecer. É realmente incompatível com a tessitura social contemporânea. Instituto histórico que insisto, o protesto se incorporou. Seu conteúdo, suas finalidades se ampliaram. Ganhou nova dimensão, nova textura. E não sem razão, o legislador passou a admitir, goste-se ou não, e expressamente, o protesto de outros documentos de dívida, deixando de restringi-los aos títulos de crédito próprios e aos cambiariformes, ditos impróprios. Aqui, não cabe, o legislador, ele optou por ampliar o campo dos títulos, dos objetos do protesto. E aí não cabe ao intérprete restringir onde o legislador não o quis, certo? Preservada convicções pessoais, preservadas ideologias pessoais, o que importa é a ideologia do texto legislativo e mais ainda do texto constitucional. Nessa linha, ademais, a doutrina e a jurisprudência destacam que o protesto absorveu funções outras, ou seja, nessa ideia de enriquecimento do instituto do protesto, a doutrina e a jurisprudência auxiliam nessa compreensão. Destacam funções outras do protesto, tais como, além daquelas tradicionais, ou seja, além daquelas de comprovar a falta de assédio, de comprovar a falta de pagamento e da conservatória do direito de regresso. Encara-se o protesto odiernamente, atualmente, também como termômetro da inadimplência, como indicador de insolvência, como instrumento a forçar, a compelir o devedor a pagar suas dívidas, a compelir o devedor ao adimplemento. Também o protesto é visto como meio de solução de conflitos creditícios, como meio que embaraça negócios futuros, previne negócios futuros, previne credores, também, por que não, como instrumento de desafogo do judiciário, de desjudicialização. O judiciário não se admite mais que ele seja utilizado como balcão de rolagem de dívidas. É censurável tal concepção, esse comportamento deve ser certamente desencorajado. E o protesto certamente é um instrumento em favor dessa visão, dessa ideia. Do mesmo modo, determinante para o novo texto normativo foi o propósito de alinhar, de sintonizar a normatização administrativa com a era digital em que vivemos, na qual nós estamos inseridos. A sociedade de rede, assim identificada por Manuel Castells, sociólogo espanhol, para o qual migramos impulsionados pela internet, por meio em torno da qual as atividades econômicas, sociais, políticas e culturais estão sendo estruturadas. Não há dúvida, a internet molda a sociedade contemporânea. A nova economia mencionada por Castells, economia essa energizada pela tecnologia da informação, organizada e estruturada em torno de redes de computadores, fios condutores de negócios eletrônicos, da nova forma de condução de negócios. E o texto normativo, por certo, não podia mais ignorar essa realidade. A transformação operada pela internet, transformação que repercutiu na prática empresarial, nas relações econômicas, nos processos de produção e distribuição. Não podia desprezar as transformações dos meios de pagamento, a passagem do mundo analógico para o mundo digital,
a progressiva substituição do suporte papel pelo digital, a intensificação das relações jurídicas celebradas em meio virtual, então com assinaturas eletrônicas e certificação digital. Os paradigmas, por certo, mudaram. E se mudaram, muda-se também a normatização, impõe que se mude a normatização administrativa. E particularmente no tocante ao regramento do serviço de protesto, a normatização administrativa não podia mais desconsiderar a progressiva desmaterialização dos títulos de crédito e dos documentos em geral, associada essa desmaterialização ao tratamento magnético das informações, ao registro da concessão e circulação do crédito com o uso dos recursos de informática, com inegável repercussão sobre os princípios cambiais tradicionais da cartularidade e da literalidade. Nesse ponto, convém sublinhar e enaltecer que há, de fato, respaldo legal para as mudanças. A era digital, ela já foi, em boa parte, incorporada aos textos normativos. Basta lembrar que a Lei 9.492 previu inovadoramente a recepção e o protesto de títulos em suporte eletrônico, não obstante restringindo a duplicata virtual, o artigo 8º, parágrafo único. Mais recentemente, o Código Civil de 2002 positivou de modo genérico a admissibilidade dos títulos de crédito eletrônico, no parágrafo 3º do artigo 889 do Código Civil. Essas previsões, essas regras inspiraram as mudanças realizadas, viabilizadas também pela medida provisória número 2200/2, de agosto de 2001, em vigor sine die, por força do artigo 2º da emenda constitucional número 32, de 11 de setembro de 2001. Enfim, partindo dessas premissas, ou seja, revisitado o Instituto de Protesto e alinhando-se com os paradigmas próprios da era digital, a atualização idealizada, ao mesmo tempo que valorizou a atividade de tabelioa, acentuou e intensificou a responsabilidade do tabelião. A confiança, aliás, valor essencial da sociedade contemporânea, hipercomplexa, e cuja importância é potencializada na atual era digital, conduz a essa valorização. A confiança é um fator de fomento dessa valorização. Ora, a confiança é fator de redução da complexidade social. E por que deve ser respaldada? A partir, isso é importante, do estabelecimento de presunções e também mediante imputações de responsabilidade, isso segundo Lorenzetti, é natural que, associada à confiança ao princípio da segurança jurídica, do qual é subprincípio, é natural que a confiança leve à valorização da atividade tabelioa, atividade estatal, desempenhada por quem é aprovado em concurso público, por quem se qualifica como agente público, por quem dotado de fé pública e fiscalizado pelo Poder Judiciário. A confiança com o valor constitucional recomenda, penso, em favor do tráfico negocial, inclusive da livre iniciativa, a propósito, o incremento da atividade do tabelião de protesto. E também, portanto, é inegável e como contrapartida, o aguçamento, a intensificação de sua responsabilidade. A valorização atrelada ao valor confiança é necessária, inclusive, para que o protesto, como atividade estatal, ainda que exercida em regime de direito privado, realize as suas funções, principalmente aquelas surgidas e robustecidas em face da realidade contemporânea, ou seja, como instrumento de desafogo do judiciário, como termômetro da inadimplência, como instrumento a compelir o devedor ao pagamento, à solução de suas dívidas. Não à toa, portanto, o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Renato Nalini, há muito apontou o caminho a ser trilhado pelos delegados dos serviços extrajudiciais, apoiando-o no tripé: apuro técnico, apuro deontológico e visão solidarista de empresa. Então, valorização corresponde à intensificação da responsabilidade. O incremento da atividade tabelioa é compensada, tem como contrapartida esse aguçamento, essa intensificação da responsabilidade. A independência jurídica adquirida, a autonomia gerencial incorporada ao serviço tem, evidentemente, como contrapartida esse aguçamento da responsabilidade, essa intensificação da responsabilidade. Vamos aí, então, agora às principais mudanças, podem ser algumas das principais mudanças introduzidas no capítulo 15 das normas de serviço. Na seção 1, destinada às disposições gerais, eu destacaria no item 3 a positivação, a normatização do princípio da instância, o princípio da rogação e o regramento da forma de recusa de atos próprios da função a ser expressa, documentada necessariamente por escrito,
de modo a prestigiar a transparência e viabilizar eventual questionamento ao Corregedor Permanente e à Corregedoria Geral da Justiça. Então, aqui tem um traço relevante dessa intensificação da responsabilidade do tabelião. Ele realmente, no exercício da sua qualificação notarial, se recusado um ato próprio de sua função, deve fazê-lo por escrito e motivadamente, até para assegurar a quem não se conforme com tal postura, né, a suscitação de questionamento ao permanente ou à Corregedoria Geral da Justiça. Na seção 2, a padronização do formulário de apresentação, que permite celeridade, eficiência e desburocratização, a admissão do recepcionamento dos títulos de documentos de dívida por via postal são inovações, é verdade. Seguramente, no entanto, a mais significativa, própria dos novos tempos da área digital, é a que, nessa seção 2, no item 15, possibilita a apresentação a protesto de títulos e documentos de dívida em meio eletrônico, com utilização de certificação digital por meio da CRA, da Central de Remessa de Arquivos. Já a seção 3, por sua vez, a que trata da recepção e protocolização dos títulos, que vai do item 16 ao 43, é induvidosamente a mais prenhe de mudanças expressivas das premissas nas quais fundado o aprimoramento do capítulo 15. A par de enfatizar a relevância da qualificação, do juízo prudencial, a atividade central dos tabeliães, de elencar alguns títulos e documentos de dívida protestáveis, de abordar o protesto de cheques duplicados, tratar do lugar do protesto, dos protestos vedados e da proibição do protesto facultativo, de cheque sempre que evidenciado o abuso de direito, as grandes novidades aqui na seção 3 residem na interpretação da locução documentos de dívida e no tratamento do objeto do protesto. E aqui, com realce da anteriormente afirmada valorização da atividade tabeliô, da atividade do tabelião de protesto. Primeiro, incorporou-se ao texto normativo a orientação estabelecida a partir do parecer 76 de 2005, de autoria do hoje desembargador José Antônio de Paula Santos Neto, aprovado em 2005 pelo desembargador José Mário Antônio Cardinal. E aqui, é bom destacar, sempre houve essa preocupação de realçar a importância dos precedentes de gestões anteriores e que, por razões outros não tinham sido incorporados ao texto normativo. Então, sempre que eu falar, nem tudo, não houve invenção, nem tudo foi inovação. Às vezes o que se buscou foi realçar, reforçar uma nova orientação normativa, trazendo ela para o texto normativo. E porque isso representa, tem uma força, é simbólico e sinaliza o entendimento não só da gestão, ele permite também a perenização de entendimentos normativos com força normativa. Em outras palavras, em relação a esse parecer, a incorporação desse parecer, ao abandonar definitivamente a posição mais restritiva sobre o conteúdo normativo da expressão documentos de dívida, definiu-se no item 20 a sujeição a protesto de todos os títulos executivos, judiciais e extrajudiciais. E isso mesmo depois de um precedente do órgão especial da lavra do desembargador Bedran, em que a lei estadual, agora me foge o número, foi declarada inconstitucional. Mas foi, nessa lei estadual, alguém se lembra? 13.160, a lei estadual. Essa lei, ela fazia algumas alterações na tabela 4, incluiu alguns títulos como protestados, entre eles contrato de locação, crédito condominial, e foi levada à discussão do órgão especial a possibilidade, a constitucionalidade em relação à protestabilidade dos contratos de locação. E lá o que se definiu, ao afirmar a inconstitucionalidade dessa lei estadual, foi que ela tinha um vício de forma, que não cabia à lei estadual especificar os títulos protestáveis. E até também por essa razão as normas não partiram nessa linha. Mas lá ficou ressalvado que cabia à corregedoria, na sua atividade hermenêutica, no âmbito administrativo, definir a exata compreensão da locução documentos de dívida para fins de orientação dos tabeliães e regramento da atividade tabelioa. Então, muito embora nesse precedente
do órgão especial não tenha sido feito menção a esse parecer de 2005, que lhe era anterior, nem por isso esse precedente restou enfraquecido. Basta, para tanto, até uma análise apressada poderia levar a essa conclusão, mas analisando-se o conteúdo do acórdão, fica claro o que houve uma declaração de constitucionalidade por vício de forma. Não, em momento algum ali se inibiu, aliás, até se admitiu que poderia a corregedoria, na sua atividade, na atividade hermenêutica no administrativo, definir qual era o âmbito da expressão documentos de dívida. Mas, na normatização referente ao capítulo 15, a corregedoria, a atual gestão foi além. Nós avançamos, ousou-se, bem afinado com o espírito do desembargador José Renato Nalini e com as premissas antes destacadas. E ousou-se em que sentido? Escorada em lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais, a normatização administrativa passou a prever, no item 22, a admissibilidade do protesto de qualquer documento de dívida que expresse uma obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ainda que não arrolada entre os títulos executivos. Nada obstante, seguindo assim, por outro lado, as diretrizes da atualização do texto normativo, ressalvou-se que ao tabelião, por sua conta e risco, próprio de sua independência e autonomia, caberá, ao qualificar o documento de dívida, aferir, para fins de protesto, caso a caso, a presença dos atributos da liquidez, da certeza e exigibilidade. Não caberá à corregedoria previamente elencar o rol dos títulos protestáveis. Até porque, e isso ficou claro, se não cabe, segundo a orientação do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, a lei estadual definir e especificar os títulos protestáveis, com mais razão, não cabe a um texto, na atividade regulamentar, no âmbito administrativo, definir esses títulos. Né? Se a lei que pode o mais, se a lei que pode o mais não é permitido, com muito mais razão não é permitido ao texto normativo, ou seja, não cabe à corregedoria, ao normatizar, fazer menção a títulos protestáveis outros, ou documentos de dívida protestáveis outros, que não aqueles já previstos em lei. Então, as normas falam nos títulos de crédito, falam na segunda dívida ativa, mas porque a lei prevê aqueles títulos especificamente como protestáveis. O que a normatização administrativa não pode é ir além, ou seja, estabelecer, especificando outros títulos de documentos de dívida protestáveis, além daqueles previstos em lei, expressamente. Agora, também cabe à corregedoria, isso também ficou claro no precedente do órgão especial, e volto a frisar, interpretar, dar a exata compreensão da expressão do documento de dívida, e foi isso que foi feito. E aí, compensando a valorização, balanceando, quer dizer, a valorização da atividade tabelioa com o aguçamento da responsabilidade do tabelião. Ademais, na seção 3, passou, a seção 3 e o capítulo 15, por sua vez, passou no item 21 a contemplar o protesto das certidões da dívida ativa da União, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações públicas. Até aí, uma novidade, apenas se trouxe para o texto normativo o que já está previsto no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492 de 97. Porém, em acréscimo, autorizou-se, e aí sim, inovadoramente, em sintonia com as premissas e diretrizes fixadas, a apresentação por meio eletrônico ou por simples indicação do órgão público competente. Então, a certidão dívida ativa, para fins de protesto, pode ser apresentada por meio eletrônico ou ainda por simples indicação do órgão público competente. Evidentemente, há uma solução simples que simplifica os serviços judiciais, que desburocratiza os serviços judiciais e incentiva, de fato, o protesto da certidão dívida ativa como um instrumento também não só de desafogo do judiciário, mas como de satisfação de crédito de interesse público. Fez também, em reforço, textual alusão como protestáveis aos títulos de crédito que satisfaçam os requisitos do artigo 889 do Código Civil e aos emitidos eletronicamente, na forma do parágrafo 3º do artigo 889 do Código Civil. E aqui também a força simbólica dessa normatização é evidente. Outro significativo avanço foi permitir, no item 23,
a apresentação dos documentos de dívida não apenas no original em cópia autenticada, mas também em cópia digitalizada. Mais um sinal de uma decisão, de uma opção normativa em sintonia com a era digital que nós vivemos. Previu-se ainda, nessa mesma linha e no item 24, que os documentos de dívida assinados digitalmente no âmbito do ICP Brasil podem ser encaminhados a protesto da forma eletrônica, bem como se admitir no item 25 a recepção por meio magnético ou mediante gravação eletrônica de dados das indicações a protesto dos títulos originais. Tudo a prestigiar a desburocratização e a eficiência do serviço e tudo a reforçar a valorização da atividade da BLOA. Por fim, com relação à seção 3, e aí sob a influência de decisão pioneira, e mais uma vez convém fazer menção, dar os devidos créditos ao hoje desembargador Marcelo Martins Bertes, que em decisão exarada, decisão pioneira de 2007, ele antecipou-se, né, o que a Corregedoria, admitindo a declaração substitutiva, estendendo a admissibilidade da declaração substitutiva às duplicadas de prestação de serviço, mas apenas nas notas fiscais faturas. E aí, mais uma vez, a reboque dessa decisão pioneira, a Corregedoria, no capítulo 15, foi além, estendeu-se indistintamente a admissibilidade da declaração substitutiva às duplicadas de prestação de serviço, antes restritas às duplicadas mercantis. E ambas, tal como as indicações acrescento, podem ser transmitidas e recepcionadas por meio magnético ou mediante gravação eletrônica de dados. Com relação já às seções 4 e 7, a primeira, a 4, referente ao prazo, que é o item 44, a segunda, a sétima, seção 7, ao pagamento, que é os itens 65 e 69, não houve novidades. E não houve por razões simples. Já nessa gestão, 2 provimentos introduziram mudanças significativas nessas 2 sessões. O provimento 29 de 2012, que regrou a contagem do prazo durante o processo, ou do prazo, né, para fins de protesto, durante o processo forense de final de ano, e o provimento 27 de 2012, que previu o pagamento facultativo mediante boleto de cobrança, que também permitiu aí a desburocratização dos serviços, a otimização dos serviços e além de atender ao interesse do devedor, de facilitar o pagamento do credor, evidentemente, também permitiu ao tabelião se cercar de trabalhar com mais segurança e com menos dinheiro no cartório. Por sua vez, a seção 5, relativa à intimação, que vai do item 45 ao 56, traz também as mudanças exigidas pelo avanço tecnológico. Acolhe sugestão do juiz de direito Paulo Furtado, vinculado aos deveres instrumentais de transparência e esclarecimento, ao exigir na linha J do item 46 que da intimação do protesto conste, da apresentação do título a protesto, né, conste a advertência de que o registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito. Isso está alinhado com o princípio da boa-fé objetiva. Além disso, nessa sessão, entre outras mudanças, se atenuou levemente no item 52 o rigor antes imposto às intimações por edital. Na realidade, à luz do artigo 15 da Lei 9.492 de 97, do princípio da celeridade e das limitações investigativas do tabelião, não mais se exige para fins de intimação por edital o esgotamento dos meios de locação do devedor. Anteriormente, no texto revogado, havia uma previsão expressa que a intimação por edital deveria ser antecedida pelo esgotamento dos meios de localização do devedor. Havia um rigor, pensamos, excessivo, em função do prazo exíguo que há, né, entre a apresentação do título e o protesto. Além disso, essa exigência de esgotamento não decorre do artigo 15, e, por fim, o tabelião tem limitações investigativas a impedi-lo de bem cumprir essa exigência de esgotamento. De todo modo, se exige, sim, do tabelião que ele busque meios de localização do devedor, meios estes que estejam ao seu alcance dentro da sua esfera de poder de investigação, né, dos meios que ele tenha para localizar o devedor. Com relação à seção 6, que regulamenta a desistência e a sustação do protesto, convém realçar, primeiro, a disciplina no item 59
da inutilização de mandados, títulos e documentos de dívida, então para evitar acúmulo de papéis e gastos desnecessários com sua guarda. Vai na mesma linha de mudança possibilitada pelo provimento 27 de 2012, que também permitiu a inutilização de títulos pagos e não retirados pelo devedor. Também nessa seção, convém sublinhar a incorporação no item 63 da orientação normativa relativa à cobrança de emolumentos, orientação essa retirada do parecer número 318 de 2006, de autoria do juiz Álvaro Mirra, aprovado em setembro de 2006 pelo desembargador Gilberto Passos de Freitas. Precedente este, segundo o qual o prévio pagamento dos emolumentos é condição para o cumprimento dos mandados judiciais de cancelamento de protesto, salvo, friso, se do mandado constar que a parte interessada é beneficiária da justiça gratuita ou constar ordem judicial expressa dispensando o prévio pagamento. Nesse caso, o pagamento deverá ser buscado junto ao apresentante. Na verdade, havia já esse precedente que nós trouxemos para as normas, mas embora houvesse esse precedente, isso dava muita margem à confusão. Muitos juízes desconheciam a existência desse precedente, solicitavam o cancelamento e quando recebiam a devolução da ordem, vamos cumprir, mas tem que primeiro recolher os emolumentos, não compreendiam muito bem qual que era a orientação, não desconhecia, na verdade, a orientação que havia para os tabeliães. Obviamente, se o juiz determinar o cancelamento do título, independentemente do pagamento de emolumentos, essa ordem deve ser cumprida, sem a prévia exigência. Agora, se do mandado não constar que a parte interessada é beneficiária de justiça gratuita, ou, não sendo ela beneficiária, não constar a ordem de que ordem expressa de que o cancelamento deve ser feito independente de pagamento, caberá ao tabelião, sim, ao receber a ordem de cancelamento, devolvê-la condicionando o cumprimento ao prévio recolhimento dos emolumentos. Isso decorre, inclusive, do próprio texto da legislação estadual, da Lei 11.331 de 2002, lá na tabela 4, a tabela 4 anexa à Lei 11.331, e que diz respeito ao serviço de protesto, há essa previsão. Ou seja, o que tem muita aplicação em caso de duplicatas frias, né? A pessoa é um protesto de duplicata fria, a vítima obtém a declaração judicial de inexistência da relação jurídica, de inexigibilidade do débito e do cancelamento do título. Não é justo, de fato, impor à vítima o pagamento dos emolumentos. Quem deve pagá-los é aquele que apresentou. E aí também se insere o risco da atividade do tabelião. Quer dizer, toda essa maior informalidade tem esse preço também, há um risco maior, evidente, para o tabelião. Se acentua a possibilidade, sob esse prisma, de ter protesto de títulos frios. Ocorrendo, embora se sabe que percentualmente o percentual é muito baixo comparado com, em regra, que eu falo assim, por isso que eu falo da empresa da confiança, estabelecimento de presunções. O que se presume é que aquele que apresenta de fato é credor. E se for confrontar o percentual de títulos frios, embora quantitativamente eles podem ser expressivos, proporcionalmente não o são. E, pelo menos segundo dados disponibilizados pelo Instituto de Protesto, documentado nos registros, né, de livros públicos, esse percentual, a proporção de títulos frios é insignificante, o que só perto do que de fato são títulos que existem, são válidos e exigíveis. Então, quando se desburocratiza o serviço, se facilita o protesto, tem-se em mente, de fato, a ideia da confiança como valor que pressupõe o estabelecimento de presunções, inclusive a presunção de que aquele que se apresenta como credor, de fato, ou seja. Agora, naquelas hipóteses de pessoas de má fé, que sacam, por exemplo, duplicatas frias, obviamente, o sistema como um todo, ele valoriza a atividade tabelioa, ele facilita a atividade do tabelião, mas tem o seu preço. Nos casos de protesto de duplicata fria, muito dificilmente o tabelião
terá acesso aos emolumentos, porque caberá a ele localizar o falso credor para exigir dele os emolumentos, porque uma vez declarado o título nulo e cancelado o protesto, aquele que foi vítima terá direito ao cancelamento, independentemente do pagamento de emolumentos, obviamente, insisto, se do mandado constar ordem nesse sentido. Então, a importância dessa introdução desse precedente, de fato, é simbólico. Ele dá maior conhecimento, maior publicidade a uma orientação normativa que é antiga, mas que ainda hoje dava algumas confusões, alguns conflitos e alguns desentendimentos entre o serviço de protesto e o Poder Judiciário, alguns desencontros de informações, que na verdade debitam em boa parte a falta da publicidade necessária desse precedente, que agora se alcança por meio da incorporação do precedente no texto normativo. Ainda com relação à seção 6, que regulamenta a desistência social de protesto, cabe lembrar ainda a disposição no item 64, com nítido enfoque prático e desburocratizante, sobre a qualificação dos mandados de situação de protesto como ordens de situação de seus efeitos, quando apresentado depois de protestado o tipo de documento de dívida. Penso eu que era natural que assim se interpretasse, mas também entendo, dentro de uma legalidade estrita, de uma interpretação estrita, que o tabelião, ao receber uma ordem de sustação do protesto, se o protesto já estava sendo realizado, não havia como sustar o protesto. No caso, só dava para cancelar. Mas ali havia também mais ou menos um desencontro de informações, de conhecimentos entre juiz e tabelião. A mudança aqui foi o quê? Foi desburocratizar, simplificar o serviço. Muitos juízes, às vezes tinha ofício, demorar para levar o ofício, eu colocava para sustar, dava liminar, para sustar os efeitos, para sustar o protesto, esse já consumado os seus efeitos. Já contemplava as duas hipóteses na ordem judicial. Nem todos faziam assim, às vezes a decisão em si, no caso, estava corretíssima, era a decisão de situação de protesto, mas a parte demorou, e quando chegou o conhecimento do tabelião já estava o protesto efetivado. Outras vezes botava sempre situação de protesto, de uma maneira genérica, embora terminologicamente equivocada. O que a mudança fez foi simplificar, desburocratizar, tornar o serviço mais eficiente e evitar ordens e contra-ordens, ou ordens, devolução de ordem a partir de uma qualificação notarial. O que se buscou foi, se a ordem for de sustação de protesto, mas ela já foi efetivado, receba e qualifique esse título como sustação dos efeitos do protesto. Tá? Uma medida de simplificação, de desburocratização. No que diz respeito à seção 8, cujo objeto é o protesto de títulos e outros documentos de dívida, que vai do item 70 a 80, há, como nas demais, disposições que se adaptam ao mundo digital. Há também, no item 80, previsão de inutilização de títulos e outros documentos de dívida, na mesma linha da seção anterior. Mas, principalmente, sublinho o temperamento, a mitigação do princípio da unitariedade, justificado em função da segurança jurídica e de razões práticas. A ideia é que, em cima desse princípio, é que um título só pode ser protestado uma única vez. Essa é a ideia. Mas razões práticas, razões de segurança jurídica, justificam uma flexibilização desse princípio, uma mitigação desse princípio. Ou seja, princípios outros que, balanceados, confrontados com a unitariedade, impõem o temperamento desse, a mitigação de sua força. E sob esse enfoque é que se disciplinou o protesto para fins falimentares, embora não se desconheça a orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo de que o protesto comum já é suficiente, mas não se está descartada a compreensão diversa de magistrados que condicionam esse protesto, que o protesto seja para fins falimentares, e tem respaldo na lei de recuperação judicial. Então, em cima desse entendimento, se possibilita o protesto para fins falimentares, e além disso, no item 79,
especialmente se admitir o segundo protesto do mesmo título ou documento de dívida. Se o primeiro foi cancelado a pedido do credor em razão de erro de preenchimento, isso muitas vezes é comum, às vezes um CPF errado. Quer dizer, se a gente fosse levar as últimas consequências do princípio da unitariedade, esse título não era mais protestável. Em segundo lugar, se admite um segundo protesto para fins alimentares, se o primeiro foi comum, né? E, se necessário, para provar a falta de pagamento de prestações não vencidas quando o primeiro protesto. Muitos documentos de dívida contemplam créditos cujo pagamento se fraciona no tempo, se subdivide em prestações. O pagamento de o não pagamento de uma prestação leva a um protesto. Aí pagou, cancelou o protesto. Pode ocorrer de prestações vincendas ao seu tempo também não sejam pagas. A justificar um segundo protesto, levado às últimas consequências do princípio da unitariedade, não seria admitido esse segundo protesto. Daí porque também a importância dessa previsão e também essa flexibilização, um rigor muito excessivo em relação ao princípio da unitariedade se justificava muito mais quando o protesto era um instituto exclusivo de títulos cambiais e cambiariformes. Com a ampliação do protesto para os documentos de dívida, é natural a mitigação, em casos pontuais, do princípio da unitariedade. Por razões práticas, não apenas, mas também por razões de segurança jurídica. E também para que o protesto possa cumprir as suas funções. Na seção 9, referente aos livros e aos arquivos, só vou salientar aqui o tratamento pormenorizado da escrituração em meio eletrônico, admitido pela lei de protesto, sem maiores aí. A inovação é mais o tratamento, a incorporação do texto normativo. A seção 10, relacionada às retificações, os cancelamentos, as averbações, que vai do item 92 ao 104, inova, sob inspiração do espírito desburocratizante, ao possibilitar, no item 93, o cancelamento por iniciativa do credor ou apresentante. Né? Quem pode o mais, pode o menos. Antes de um rigor também, só o devedor poderia requerer o cancelamento, porque não era adequado. Inova também ao admitir, no item 95, a formalização do pedido de cancelamento por meio da internet. Também aí em sintonia com a era digital, com a sociedade da informação contemporânea. Também inova no item 96 ao possibilitar o cancelamento à vista de documentos que comprovem a extinção da obrigação nos termos do parágrafo 2º do artigo 890 do CPC. Ou seja, ao possibilitar o cancelamento à vista de documentos que comprovem a extinção da obrigação em razão de consignação em pagamento expressa em depósito extrajudicial, expressa em depósito em estabelecimento bancário. Muitas vezes, por força de lei, em razão de um depósito em estabelecimento bancário, seguido do silêncio do credor, a dívida estava extinta, mas o devedor precisava ingressar com ação judicial para obter o cancelamento do protesto. E muitas vezes não localizava mais esse credor, a impor, talvez, a citação por edital do credor. E se a gente for buscar precedentes no Juizado Especial Civil, muitas vezes o valor do edital, às vezes o valor do edital superava o valor da dívida. A desencorajar, ou nem nas vagas, uma pessoa jurídica que não poderia entrar com uma ação de cancelamento de protesto no Juizado Especial, ele gastaria mais buscando o cancelamento do que pagando a dívida. Então, essa mudança também de enorme importância, e aí é bom também destacar a sugerida e proposta pelo próprio Instituto de Protesto, nas suas propostas, interessantíssima, vai na linha da desburocratização, do desafogo do judiciário, da desjudicialização, ou seja, permitir que alguém que comprove a extinção de uma dívida com base em consignação em pagamento extrajudicial, o cancelamento do protesto. Além disso, nessa seção 9, a seção 9 incorpora a normatização administrativa precedente dessa corregedoria, e mais uma vez valorizando os trabalhos aí primorosos de equipes anteriores. Primeiro, quando no subitem 94.1
simplifica o cancelamento baseado em declaração de anuência de credor por pessoa jurídica, dispensando, salvo prudente critério do tabelião, dispensando a exibição dos atos constitutivos da pessoa jurídica para fins de cancelamento. Absorve aí as orientações dimanadas de parecer de autoria do juiz de direito, hoje juiz substituto de segundo grau, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, aprovado em 95 pelo desembargador Antônio Carlos Alves Braga, e também a orientação extraída do parecer 19/2007 da lavra do juiz de direito Álvaro Luiz Valeri Mirra, aprovado pelo desembargador Gilberto Passo de Freitas. Também incorpora precedentes anteriores ao autorizar, no item 94, o cancelamento por iniciativa do apresentante endossatário mandatário. O endossatário mandatário ele não é credor, né? Agora, se ele pode cobrar, ele pode dar quitação. Se eu recebo poderes para cobrar, esse poder específico é exigido pelo próprio Código Civil, mas ele, evidentemente, abrange o poder de dar quitação. Ninguém recebe o poder de cobrar, senão também o de dar quitação. Se ele tem o poder de dar quitação, ele também pode requerer o endossatário mandatário, na condição de apresentante, o cancelamento do protesto. E aí se acedeu à orientação retirada de parecer número 305 de 2011, da autoria do juiz de direito Roberto Maia Filho, aprovado pelo desembargador Maurício Vidigal. Também um outro precedente incorporado às normas é o parecer 115 de 2002 do juiz de direito Marcelo, hoje também juiz em segundo grau, juiz substituto de segundo grau, Marcelo Fortes Barbosa Filho, que diz esse precedente, incorporado no item 104, determinou que a qualificação das ordens judiciais de cancelamento, quando exaradas em sede de tutela de urgência, sejam recebidas como suspensão dos efeitos do protesto. Na mesma linha da mudança anteriormente comentada, de receber as ordens de sussação de protesto, se o protesto já foi efetivado, como ordem de sussação dos efeitos do protesto. Vai nessa mesma linha. Por fim, a seção 11 dispõe sobre a prestação de informações e fornecimento de certidões, inclusive meio eletrônico, sob o influxo da própria lei de protesto, 9.492/97, e à luz da garantia de direito à informação. Mas aí também, aqui, nada de relevante a ser destacado. Então, são essas aí, creio eu, as principais mudanças. Agradeço enormemente a presença de todos, a paciência e a atenção. Estou à disposição para qualquer questionamento. Quem tem? Se não, encerramos. Lógico. Uma pergunta. Doutor Luciano, me permite uma manifestação? Primeiramente, agradecimento do Instituto de Protesto e de todos os tabeliões do Estado de São Paulo pela forma bastante inteligente que o senhor estruturou todo o capítulo 15 das normas. O senhor não deixou de fora nenhum aspecto dos problemas que envolvem a atividade. Dá a impressão que... passa a impressão de que o senhor, antes de ser juiz, foi tabelião de protesto. Porque o senhor conseguiu, assim, de uma forma bastante feliz, prever todas as situações e todas as nuances que envolvem o protesto. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento, né? E, em segundo lugar, com relação ao formulário de apresentação ao protesto, né? Conforme está previsto aqui, o formulário seria elaborado pelo Instituto e aprovado pela Corregedoria. Enquanto não aprovado pela Corregedoria, eu sei que o senhor está examinando, alguns colegas tabeliões, até para esclarecimento dos colegas que estão assistindo, eles perguntam, pode-se utilizar aquele formulário? Eu tenho respondido assim, que de forma facultativa pode, porque ainda não há a aprovação, né? Quando vier a aprovação e com as alterações que o senhor eventualmente fizer, aí passa a ser obrigatório aquele aprovado pela Corregedoria. Está perfeito. Posso manter essa orientação? Está perfeito, é isso. Não, antes não havia um formulário único. Cada tabelião tinha o seu
padrão, né, seu formulário. O que vai se buscar é facilitar o serviço, ou seja, a uniformização do formulário de apresentação. Já há, vamos dizer assim, um esboço, muito provavelmente que será o definitivo. Essa semana já vai ter uma decisão, já vai ser levada ao doutor Naline, não só o formulário de apresentação, essa uniformização, padronização, como também as mudanças, as propostas de mudanças pontuais sugeridas pelo Instituto. Mas a orientação que o senhor vem dando está correta, está perfeita. Obrigado. É como se fosse o dele. É como se ele tivesse aceitando. Assim como ele tem a faculdade hoje de ter o seu próprio formulário, ele está incorporando esse como o dele. Não teria. Eu acho que está perfeito. Ok, obrigado. Primeiramente, agradeço a oportunidade dessa palestra, muito instrutiva e elucidativa. Eu gostaria de ressaltar o que o nosso presidente falou agora há pouco, e que Vossa Excelência também citou, a respeito de algumas alterações pontuais que o nosso presidente, José Carlos, levou ao conhecimento do senhor. Eu acredito que, não sei se o senhor já teve a oportunidade de apreciá-las, né? Já analisei, já fui discutindo em equipe, ainda falta levar para o doutor Naline. Perfeito. Não tem decisão ainda. Eu só queria ressaltar que... A equipe já discutiu. Já discutiu, né? Que tem aí uma segunda colaboração do Instituto com relação à sua participação na edição das normas, e que muitas das alterações pontuais, elas atacam muito o aspecto prático, o dia a dia, e o benefício ao público usuário. Ela vem desburocratizar ainda um pouquinho mais. Então, eu pediria para o senhor, que já conhece tão bem aí as normas, né, que levasse em conta isso. Não, as premissas são sempre essas. As premissas do trabalho do capítulo 15 estão assentadas em cima assim, dessa nova ideia de protesto, das peculiaridades da sociedade contemporânea, da valorização da atividade tabelioa, da intensificação da responsabilidade do tabelião, da desburocratização do serviço, da simplificação do serviço. O que tiver dentro desse contexto, muito provavelmente será... porque é a linha do Dr. Naline. Essas premissas, orientaram a atualização de outros capítulos também, de notas, do registro civil. Então, essas são... A linha dele não muda, é a mesma. Então, o que tiver dentro... se encaixar dentro dessa visão, certamente vai ser aprovado. Perfeitamente, eu agradeço. E no final quero dizer a Vossa Excelência que os meus já longos anos de cartório de protesto me permite fazer uma observação com relação a essas normas, que elas foi um verdadeiro, ou está sendo, um verdadeiro marco na vida do protesto de títulos. Muito obrigado. A equipe toda fica muito feliz. O doutor Naline ainda mais. Mas eu agradeço as palavras elogiosas aí, e já agradeci inicialmente também toda a colaboração. Citei alguns tabeliões nominalmente, que foram aqueles que discutimos mais intensamente o texto normativo, como também agradeci a juízes com quem conversei, discuti, até para melhor compreender também muitas orientações pretéritas, que eu falo, o tempo muda, as circunstâncias mudam, e interpretação é isso, é atualização, você não precisa mudar a lei. Às vezes, uma nova interpretação, à luz de novas circunstâncias, justificam novas orientações. E foi isso que foi feito. Mas até para tentar buscar, até para tentar errar menos e acertar mais, também é muito bom também conhecer as razões que motivaram precedentes antigos e
e são poucos aqueles que não foram incorporados. Eu citei aqui vários que já poderiam estar no texto normativo e que não estavam. E por isso que houve uma preocupação de sempre fazer referência expressa a esses pareceres, aos corregedores, aos juízes assessores que contribuíram para a fixação de uma orientação normativa hoje incorporada às normas. Havia, penso eu, talvez não havia... não sei se havia um certo receio de normatizar, de incorporar no texto normativo. O doutor Nani veio com essa preocupação de atualizar todas as normas. E nós sabíamos que havia muitos precedentes que já balizavam a atuação dos tabeliões de protesto que não estavam nas normas. E até que alguns textos normativos que poderiam ser aperfeiçoados em função desses precedentes não incorporados. Doutor Lucena, só uma observação, só para pontuar a intensa participação, tanto nas propostas da atualização das normas, quanto nessa segunda de aprimoramento já das normas novas, a participação do Dr. Carlos Alberto Nicolau, 7º Tabelião de Protesto de São Paulo, que desde o início fez parte da equipe que colaborou para o fornecimento dessas sugestões, né? Até foi responsável pela sistematização de todo o trabalho. Agora, pessoal. Então, nominal. Envolvimento bastante pessoal. E porque fomos buscar, no conhecimento do Dr. Carlos Alberto Nicolau, antigo tabelião, sem querer falar de idade, a experiência necessária, né? Porque nós ali fizemos uma mescla que eu reputo perfeita. A colaboração dos tabeliões mais antigos com os novos tabeliões. Então, desse cadinho nasceu aqui essas propostas. Então, queria acentuar e registrar a intensa participação do nosso colega Carlos Alberto Nicolau, 7º de São Paulo. Muito obrigado, Carlos. Bom, e o meu comentário, na verdade, gostaria até de dar um testemunho, né, do que ocorreu em Campinas, né, que eu sou tabelião de protesto em Campinas, já desde o início do ano, graças ao provimento 27 de 2012, né, que é o provimento que regulamentou o pagamento de títulos por boleto bancário, a quantidade de agradecimentos, de elogios que nós recebemos dos usuários lá em Campinas, né, uma cidade que tem já hoje em dia um problema grande de mobilidade urbana, mas acima de tudo um problema de segurança, e o sistema anterior, que exigia pagamento em dinheiro ou cheque administrativo, era muito burocrático, prejudicava sobremaneira os cidadãos. Nós presenciamos diversos assaltos próximo ao cartório, na saída do banco. Então, e as pessoas que se dispunham a fazer um cheque administrativo gastavam R$24, R$25 para fazer um cheque administrativo, perdiam uma tarde inteira no banco para fazer. Então, foi até colocado de uma forma prioritária pelo Instituto essa solicitação de pagamento por boleto, né, e já em mais de 10 meses de iniciativa, nós percebemos que foi um sucesso absoluto, e esse tipo de medida que faz com que nós busquemos atender ainda melhor o usuário, e agora com esse novo marco normativo, nós vamos poder desenvolver novas ferramentas para os usuários poderem ter um acesso facilitado ao serviço, principalmente com cancelamento, que é algo que eles reclamam um pouco da burocracia, da necessidade de se deslocar até o tabelionato, e que hoje em dia a tecnologia permite, né, um meio mais célere ou até mais seguro do que o meio tradicional. Então, eu acho que é um agradecimento a toda a equipe atual, né, dos juízes auxiliares da Corregedoria, e ao Dr. Nalini, que é uma pessoa visionária e, acima de tudo, preocupado com o usuário do serviço. Muito obrigado. Não tem mais perguntas?
Né? Então, agradeço a presença de todos, mas só complementando aí a última ponderação do Dr. Reinaldo, realmente, assim, algo não poderá se dizer, né? Que o Dr. Narini não é uma pessoa, além de visionária, é uma pessoa ousada, que não tem medo de inovar, não tem medo de avançar. Nesse próprio precedente do boleto, eu até falo muito da questão do medo, né? O medo, antigamente, ele era desestimulado, sei lá, para as crianças não terem medo. Medo era um sentimento para ter vergonha, né? Mais recentemente, o medo passou a ser valorizado como uma emoção, como um sentimento revelador de prudência. Só que o medo tem um aspecto paralisante, né? Ele freia avanços, né? A pretexto de uma prudência, a gente acaba deixando de avançar, de aprimorar serviços a pretexto de um acautelamento, de uma cautela excessiva. O que houve, mas também houve avanços progressivos e chegou de fato o momento de instituir o pagamento por boleto de cobrança. A ideia é sempre a mesma. Quando se avança, e se avança bastante, aí se passa a bola, né, para os tabeliães. Assim, você, olha, me propiciem mudanças mais audazes, justifiquem mudanças mais audazes. É isso que tem acontecido. A qualificação do trabalho, e a confiança despertada pelo trabalho, ele vai possibilitando novas inovações. Se o serviço ele se torna insatisfatório, o que há um recuo. Você vai se tornando cada vez mais formalista, como segurança. Então, esse novo marco normativo, o provimento do boleto, há aí inegavelmente um testemunho de confiança no serviço, na qualidade do serviço extrajudicial. E aí a resposta e o prestígio aí tem que vir da perenização dessa qualidade, a justificar no futuro, eventualmente, outras novas mudanças. Porque hoje a velocidade das mudanças é muito grande. Não demorará muito, se justificarão outras medidas, novos aperfeiçoamentos, e certamente se terá em vista como foi como foi a posição, como foi a atitude dos tabeliães, dos delegados, dos serviços judiciais, frente a essas mudanças dessa gestão. Há uma responsabilidade enorme agora para os delegados dos serviços judiciais, porque certamente o parâmetro de novas mudanças, de novos avanços ousados como este da atual gestão, terão por base o comportamento do tabelião posterior às mudanças, a justificar novas mudanças ou a determinar recuos. Por isso eu falo, com essas mudanças, se passa a bola, se joga uma carga muito grande de responsabilidade nos tabeliães, que com a sua atividade funcional, levem a novas mudanças, a novos aprimoramentos e a novas ousadias. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Agradeço novamente a presença de todos vocês.